bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com o Sindicato Petroleiros Norte Fluminense. E eu estou aqui com dois petroleiros hoje, porque são dois petroleiros que têm muito interesse nesse debate. E aí eu trouxe porque eles, inclusive, estão em cargos chaves, onde a comunicação é estratégica, para a gente fazer esse bate-papo aí com o Vinícius. Veranice, boa noite. Maria Angélica, boa noite. Boa noite para essa turma querida aqui do Fórum, da revista Fórum, que está sempre com a gente. Márcia Costa, enfim. Fiquem por aí. Antes da gente começar, a primeira coisa que eu quero é que a Tati coloque o link da benfeitoria. Por favor, Tati, bota aí para a gente chamar o nosso povo para ajudar a gente a fazer o terceiro episódio do documentário do Luiz Carlos Azenha, que conta, né, o golpe, na verdade eu já digo golpe, porque não foi nem tentativa de golpe, do 8 de janeiro. Eu queria que você colocasse na tela, Tati. Então, ó, tá aqui, benfeitoria.com/ato 18, episódio 3. Turma, a gente está de novo batendo na casa de todo mundo, pedindo para os nossos membros, para os nossos foronautas, para nos ajudarem a concluir o terceiro episódio. É um episódio histórico, né? Eu acho que a Fórum é o único veículo que teve esse cuidado de pesquisa, de ir atrás e de deixar um testemunho que vai ser um documento histórico mesmo, de como o golpe do 8 de janeiro foi gestado, né? E quais foram as consequências disso e como é que se deu, né? A gente não fala só da invasão do 8 de janeiro, a gente fala, né, de como ele foi gestado muito antes disso. Bom, então tá aí na tela, vão apoiando, qualquer graninha que vocês derem é muito importante para nós. E eu acho que meus convidados já estão todos aqui. Já entrou Vinícius, já entrou Tadeu, já entrou Johnny. Então, eu vou chamar meus parceiros. Tadeu, venha para cá. Tudo bem? Já está em casa? E com você, querida? Nada, estou no hotel ainda. Ainda está no No hotel? hotel aqui do planejamento. Eu tenho uma agenda Eu amanhã aqui pela entendi. CUT, aí eu fiquei por aqui mesmo. Eu volto no domingo, porque tem planejamento do FF na segunda e na terça. Então, domingo estarei aí. Eu vi o Tadeu, a gente está nessa conversa que a gente ficou junto. 3 dias em São Paulo trabalhando, né? Planejando, porque a gente precisa planejar a luta e resistência. Poxa, Sim, e vocês já sabem que o Tadeu assumiu, além de petroleiro do Norte Fluminense, ele assumiu a Secretaria de Comunicação da Central Única dos Trabalhadores, ele é o secretário de Comunicação adjunto. O Tadeu cuida das redes sociais, ele que vai desenvolver todas as estratégias, enfim, para a CUT se comunicar tanto internamente, né, tanto com os seus próprios sindicatos, mas também para fora. O Johnny, cadê o Johnny Souza, nosso secretário de comunicação do Sindipetro NF? Tudo bem, Johnny? Olá, Bem-vindo. boa noite, Flor, boa noite, grande Tadeu. Tadeu, que foi também coordenador de comunicação aqui do Sindipetro NF, é um dos meus grandes mestres na comunicação sindical também. E, Flor, hoje você não está com 2 petroleiros, não, hoje você está com 3 petroleiros. Então, com a presença ilustre aqui do nosso companheiro de direção também do Sindipetro NF. o grande Botelho. O Botelho, que é um petroleiro aposentado, resolveu sair do seu período de descanso na aposentadoria e está com a gente aqui nessa luta de classes, né? Que é o tema da nossa live de hoje. Muito bem. Olá, prazer. Ele não vai ficar até o final, não, porque depois ele vai ter que sair, mas vamos ficar aqui juntos. Bora. Vinícius, vem para a nossa canoa. Entra aqui, Vinícius. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todo mundo. Eu estava aqui com um probleminha com o áudio, mas aí eu reiniciei o celular e deu tudo certinho. Que bom, que bom, que bom. Pessoal, deixa eu apresentar o Vinícius para vocês. Antes disso, quem não segue o Vinícius, já vai lá na rede procurar a rede dele. @Vinícius, com o mesmo, Betiol. No Twitter, pelo menos, no X é assim.
é onde É eu a mesma fico. coisa. É a mesma, né? Isso. Então, e esse menino tão jovem, né, tão estudioso, é um geógrafo, e o que o Vinícius fez de muito diferente? Ele pega os conhecimentos da geografia, especialmente da geopolítica, para estudar os territórios digitais, né? Para ver como é que a sociedade se organiza, se reorganiza também no mundo digital e como é que se dá essa grande disputa. Eu fiz um thumb onde eu falo da arte da guerra de classe, né? Porque eu acho que é isso, né, Vinícius? Hoje eu estava vendo um tweet seu no Rio de Janeiro, em Copacabana, uns pitbull batendo em meninos negros, vendedores de bala, né? Jovens que não tinha nenhum nível de periculosidade. O Vinícius sempre fazia a seguinte pergunta: qual é o critério? Né? Não estava armado. Qual é o critério? A gente já sabe qual é o critério. O critério é a cor, né? E aí você olha esse estado, que é um estado que não tem segurança pública, que tem um governador fantoche, né? Que inclusive se apropria desse caos para fazer a guerra própria dele, de campanha, etc. E aí o Vinícius fica denunciando isso, né? O tempo trazendo várias problematizações. E ele fez um mestrado sobre isso. Ele vai estudar lá desde 2013 até o golpe, né? Depois ele continua e aí ele cria um manual. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar. Tadeu vai ter muita troca para você, Vinícius, porque esse exército, que é a primeira regra, né? Que você diz, a gente precisa criar um exército digital, a CUT tem encarado esse desafio a partir das brigadas digitais. Depois o Tadeu pode contar um pouco sobre isso. Mas o Vinícius pega, gente, então, um título de um livro, né, de um estrategista, de um general estrategista chinês, que é famosíssimo, que foi apropriado pelo marketing. Marketing trabalha com isso o tempo inteiro. E ele traz isso para o campo político. Então, eu queria um pouquinho, Vinícius, começar. Você dá uma geral do seu livro, mas aí a gente tem perguntas específicas, porque eu, por exemplo, tenho várias, assim, quando eu leio, pela quantidade de tempo que eu estou na internet, de militância na rede, e especialmente pela penúria que o campo progressista vive, né? E a gente sabe que a plataforma precisa de muito dinheiro. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, depois a gente dá uma rodada, porque eu tenho certeza que o Johnny, que leu o livro, também tem, Tadeu já deve ter uma olhada, também já deve ter pergunta, e a gente vai tocando. Então, como você citou, eu comecei lá atrás, isso aí vem lá desde, na verdade, eu já pego antes de 2010, eu já estava estudando as redes sociais. Só que aí eu comecei a perceber essa movimentação da extrema-direita nas redes sociais. Então, aqui no Brasil, teve primeiro aquelas jornadas de junho, aí depois o bolsonarismo começou a ganhar força. Isso não é um fenômeno nacional, isso é uma coisa que acontece na Europa, é uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, o Donald Trump, o Steve Bannon. E a extrema-direita, eu não estou falando da direita tradicional, a direita tradicional sempre teve voz na mídia. Mas a extrema-direita, na verdade, eles não tinham muita voz na mídia. Então, eu estou falando de fascismo mesmo. Eu não falo extrema-direita, eu estou falando de grupos fascistas. Esses grupos fascistas, eles não tinham voz. A direita liberal tinha. A direita fascista, não. Pelo menos não em larga escala. E pelo menos não na realidade brasileira. Então, eles encontraram nas redes sociais uma forma de comunicação, porque não existe grupo fascista sem propaganda. O fascismo precisa de propaganda. Então, eles encontraram nas redes sociais uma forma de fazer propaganda. E eles encontraram primeiro. A esquerda demorou muito, mas demorou muito. Precisou apanhar feio nas eleições de 2018 para poder entender que nós precisávamos dar essa importância às redes sociais. Só que eu já estava estudando isso lá atrás. Antes de 2010, eu estava estudando, aí fui passando. Eu, desde a minha graduação, já via isso. Aí eu fiz uma pós, eu fiz um mestrado. E quando veio a pandemia, eu estou pulando um pouquinho para não ficar uma história muito longa. Quando veio a pandemia, eu pensei, poxa, agora eu vou colocar isso num livro, porque uma coisa é eu escrever para uma linguagem, para o meio acadêmico,
em que as pessoas olhavam e falavam, poxa, muito legal o seu trabalho e tal, mas eu não queria que ficasse só ali no meio acadêmico. Eu queria que as pessoas, de uma forma geral, entendessem e se conscientizassem da importância de nós montarmos redes de comunicação de esquerda que pudéssemos bater de frente com o bolsonarismo, ainda mais depois das eleições de 2018. Aquilo ali foi uma coisa assim que me pegou, me doeu na alma. Para quem é de esquerda mesmo e que entende o peso de um governo de extrema-direita, a gente viu na pandemia o que o Bolsonaro fez. Então, assim, aquilo doeu muito em mim quando eu vi o Bolsonaro vencendo e eu pensei, poxa, eu quero contribuir de alguma forma. E como eu fiquei em casa durante aquele tempo todo na pandemia, eu pensei, pô, vou escrever um livro numa linguagem acessível a todos, para que eu possa começar a me comunicar com as pessoas, para um grande público. Eu não quero falar só para o meio acadêmico, até porque eu faço assim esse meio termo. Eu sou de São Gonçalo, periferia de São Gonçalo, nascido e criado em São Gonçalo. Então, eu cresci na periferia, me formei na UERJ, fiz a graduação após o mestrado, mas eu não queria estar falando só com pessoas do meio acadêmico. Eu jogo bola com meus amigos, eu tenho meus amigos de infância, eu sei fazer esse intercâmbio, eu sei conversar, falar com linguagem de todas as formas. Uma coisa sou eu falando quando eu estou dentro da UERJ, outra coisa sou eu quando estou com meus amigos no futebol. Então pensei, poxa, eu preciso levar essa linguagem para outras pessoas. E aí eu resolvi fazer o livro. O livro, se vocês já deram uma letra, vocês vão ver que tem uma linguagem bem simples mesmo. Então eu divido o livro em duas partes. Na primeira parte, é uma parte com artigos no formato jornalístico, bem simples mesmo, para eu poder explicar o que é fascismo, como é que foi o fascismo no passado, como é que é o fascismo hoje, como é que o fascismo se organiza nas redes sociais. E na segunda parte, vocês podem ver que a estética, quem já leu o A Arte da Guerra, o tradicional, né, o Sun Tzu, vai ver que a estética que eu utilizei ali é quase que idêntica à estética do Sun Tzu. Ele coloca lições de enfrentamento. Só que ele fala de enfrentamentos militares, né, e eu falo de enfrentamentos geopolíticos nas redes sociais. E aí eu tracei uma série de formas de enfrentar a rede de extrema-direita. E existe essa rede de extrema-direita que, se vocês quiserem, eu não sei se vocês querem que eu já comece a falar agora, vocês querem que eu já explique como é que funciona a rede deles? Como é que eles montam, como que eles se organizam? Eu acho que sim. Eu acho que uma boa parte do nosso público até consegue perceber alguns detalhes, mas eu acho que dá para você fazer de uma forma sucinta. Sintetizar. Né? Isso, sim, pode sim. Porque não é uma coisa aleatória. Chegou um monte de gente de extrema-direita ali, eles estão se comunicando. Não é assim. Eles têm aquilo de uma forma organizada, rola dinheiro por trás. Então, de forma resumida, eles têm ali o núcleo estrategista, que são aquelas pessoas que vão definir qual é a narrativa do dia. Então, tem um assunto político acontecendo, um fenômeno. Vou pegar um exemplo para vocês. Ontem ocorreu aquela questão lá em São Paulo da aprovação da privatização da Sabesp. Então, o núcleo estratégico bolsonarista, o que eles fazem? Eles definem qual vai ser a narrativa deles a respeito disso. Eles definem essa narrativa. Aí eles passam para o segundo núcleo, que é o núcleo de edição. Esse núcleo de edição vai produzir conteúdos de diversas linguagens e para diversas redes diferentes. Eles vão produzir conteúdo para TikTok, para Twitter, para WhatsApp, para Instagram e daí por diante. E com linguagens diferentes para que eles possam conseguir atingir a diversos públicos. Memes, eles vão produzir conteúdos mais sérios, vão produzir vídeos, vão produzir centenas e centenas de conteúdos, porque eles já têm essa rede montada. Rede estratégica, rede de edição e a rede de distribuição. Eles têm uma rede de milhares de grupos de WhatsApp, milhares de grupos de Telegram. Eles têm diversos influenciadores digitais, todos eles trabalhando juntos. Então, eles conseguem fazer essa comunicação de forma coordenada muito rápida. E esse sempre foi o defeito da esquerda. Apareceu um problema para ser debatido, um problema de momento, como esse que foi. Aí a esquerda senta para poder debater o problema. Quando a esquerda está debatendo, os bolsonaristas já deram o recado e nós já ficamos para trás. Nas redes sociais as coisas não funcionam dessa forma como a esquerda sempre foi acostumada a fazer. Nós precisamos dar sempre respostas rápidas. Eles perceberam isso e eles estavam dando uma surra na gente nas redes sociais. Aí, a partir das eleições, a partir de 2018, quando nós perdemos, algumas pessoas começaram a tentar movimentar algumas coisas nas redes sociais. A gente já pode ver que nas eleições de 2022 já teve gente batendo de frente com o bolsonarismo. Eles não conseguiram ganhar sozinhos nesse ambiente das redes sociais. Ainda assim, faltou um pouco de organização.
Não existe uma rede de esquerda montada, estruturada. Esse aqui é nosso núcleo estratégico, esse aqui são os nossos editores. Isso não existe. O que existe, assim, são várias pessoas com muita vontade de vencer o bolsonarismo, e aí esse pessoal se junta e bate de frente. Mas aí eu vim, né, com essa proposta do livro de que nós pudéssemos ter uma rede montada, estruturada para bater de frente com eles. Eu acredito que, aos poucos, as coisas estão acontecendo. Eu vejo que os influenciadores, as pessoas que atuam nas redes sociais, elas estão conversando e talvez não apareça agora, no primeiro momento, mas os bolsonaristas eles vão ter problema com a gente. Não vai ficar fácil para eles, não. Para as eleições do ano que vem já vai estar uma coisa bem, bem montada, e para as eleições presidenciais vai ter uma rede forte de esquerda para bater de frente. Nossa, que boa notícia. Eu vou trazer o Tadeu para essa conversa. Tadeu, você já tem pergunta? Eu tenho algumas aqui, mas eu quero vocês na roda. Primeiramente, boa noite aí, Vinícius. Um prazerão te conhecer, te acompanho lá no Twitter direto também. Eu queria fazer uma pergunta mais geral, na verdade, antes da gente entrar nos meandros do livro. Por quê? Porque essa questão da geografia, cara, ela me deixa fascinada, né, velho? Porque tem gel no meio, mistura com geometria, tem Milton Santos, né? Por coincidência, eu estava lendo A Natureza do Espaço, e ali o Milton argumenta, cara, todo mundo sabe que o tempo e o espaço tá junto, né, velho? A gente descobriu isso aí, mas a gente parece não interpretar isso nas nossas, é claro, né, um livro mais antigo, nas nossas avaliações geográficas, né, do tempo em que ele estava escrevendo. Isso, de alguma maneira, me deixa bem fascinado por causa dessa coisa que eu chamo de território infinitesimal. Foi o que eu até falei naquele primeiro programa que nós tivemos aqui, quando eu cheguei na secretaria da CUT, onde eu dei entrevista falando dessa questão, que é as leis da física para átomo, pode até ser igual, o que está para a gente, né? Mas tem diferença que a gente sabe. E esse é o território onde está a materialidade do negócio, porque rede social não é coisa de Deus, né, velho? Não é... Aliás, pode até ser, vai lá, né? Dos orixás e tal, mas assim, tem física, né, velho? Você precisa de semicondutor, você precisa de matéria-prima, né? Então, você tem um mundo material por trás mesmo, e a gente gosta de ter a leitura do mundo material. Eu queria, então, né, aproveitar o apanhado que o Vinícius fez, né, que eu vi que ele faz uma introdução robusta sobre o que é fascismo, ou seja, de alguma maneira ele caracteriza o fascismo como esse tipo de dinâmica que se repete na história da humanidade, ou seja, há um padrão por trás, vai e volta, vai com rede social ou sem rede social, enfim, há uma constância, só que também há a diferença das redes. Se ele pudesse pincelar, e dentro de uma perspectiva, talvez, da geografia ou dos demais campos que ele agregou nesses grandes estudos, a gente sabe, hoje está tudo muito misturado, né? Eu mesmo fico perdidão, acho que física, filosofia, matemática é tudo a mesma coisa, né? Então fica difícil da gente separar as coisas bonitinhas, mas sei que tem uma proposta acadêmica muito bem feita no livro, dessas características de guerra, né? O que tem em comum no espaço, vamos colocar assim, a arte da guerra é chinesa, nós somos brasileiros, né? Os caras são amarelos, nós somos preto e vermelho e branco e diversas cores, sabe? Em comum no espaço, com essas diferenças e essas nuances, o que tem de igual, o que tem de diferente, para a gente tentar caracterizar. Essa seria a minha primeira pergunta, Flor. Pode ir, Vi. Então, essa questão do espaço, eu me lembro que lá na época da graduação, eu comecei a falar em espaço virtual, aí o Andrelino, não sei se alguns de vocês conhecem o Andrelino, o Andrelino Campos, que foi meu orientador na UERJ, ele era referência, para você ver como que o Andrelino era um cara bravo, ele era referência, ele trabalhava com a questão racial, ele era a maior referência aqui no Rio de Janeiro na questão racial. Só que o Andrelino era daquele tipo de intelectuais que ele se metia em todas as áreas possíveis. Ele queria saber de tudo. E aí ele viu que eu escrevia sobre redes sociais e ele falou, não, eu quero fazer parte disso, eu quero ser o seu orientador. E aí quando eu comecei a falar em território, lá na graduação, ele falou, olha, não existe território vazio e não existe território virtual. As coisas acontecem no próprio território e as pessoas levam isso para as redes sociais. Para ter rede social, tem que ter
tem que ter um servidor que está funcionando em algum lugar no território. As pessoas que estão vivendo nas redes sociais, elas estão em algum lugar no território. Então, existe o território, as pessoas levam aquilo para o ambiente virtual, aquilo entra e aquilo sai dali. Porque você leva para o ambiente virtual uma série de ideias. As pessoas saem daquele ambiente e fazem manifestações, por exemplo. Então, não existe aquele território sem existir o território, de fato, de uma forma concreta. Então, ele já veio e já falou, olha, não trabalhe com esse negócio de território virtual, porque vai ficar dando uma ideia de que é uma espécie de território no vazio ou algo do tipo. Isso não existe. O que existe é o território de fato, e as pessoas que estão nesse território utilizam esse espaço virtual, mas isso aí nunca está desconectado do território em si. Então, eu trabalho sempre com essa perspectiva de que nós estamos nas redes sociais, mas nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com seres humanos. São pessoas que, de alguma forma, vão trazer aquilo para o ambiente real, entre aspas. Johnny, você quer fazer uma pergunta, mas eu queria já jogar uma pimenta nisso, porque, para além dos algoritmos, Vinícius, os desafios, você traz isso no seu livro, e eu acho isso interessante. A gente pensa, eu, pelo menos, discuto internet desde, sei lá, 2008, 2009, 2010, que isso começa a me chamar a atenção, e eu vou tentar entender como é que funciona, né, a dinâmica das redes, esse ecossistema. Só que agora a gente tem, ainda, para além dos desafios que a sociologia não está conseguindo dar conta, né, de explicar como é que a gente lida com esse fascismo em tempo real, numa velocidade estonteante, nós agora estamos com inteligência artificial. Eu estava lendo esses dias, numa cidadezinha espanhola, adolescentes, meninas adolescentes, uma cidade minúscula na Espanha, começou a aparecer na rede, em grupos de Telegram, WhatsApp, etc., fotos delas nuas, meninas de 11 e 17 anos. E elas se assustaram muito com aquilo, porque nenhuma delas tinham tirado fotos nuas, e as fotos foram criadas pela inteligência artificial. Hoje, eu estava vendo algumas pesquisadoras, né, que trabalham com violência sexual à infância, e hoje há uma grande dificuldade da polícia no cyberespaço identificar, olha a loucura que a gente chegou. Como é que você sai com uma rede de proteção, né, contra a pedofilia, etc., tal, se você não sabe nem se aquela criança que está aparecendo ali é uma criança real ou foi uma criação da inteligência artificial. Então, assim, nós estamos lidando com, de fato, fisicamente eu estou aqui, você está aí, Tadeu está em São Paulo, Johnny está. Mas, e por trás de tudo isso, a gente tem um monte de cabo, a gente tem servidor, tem uma porrada de coisa, mas a gente está chegando num ponto, né, quase mesmo de filme de ficção, que assim, se eu contar isso para alguém da minha própria geração, não precisa nem ser da minha mãe, vai achar que eu tô louca. Porque isso foge, é tão rápido, e o conhecimento e entender de fato como é que isso se processa é tão rápido que as pessoas não conseguem absorver. Então, assim, quando eu lia o seu livro, eu falava, nossa, a gente tentou as brigadas digitais, os blogueiros fizeram essa resistência em 2010, 2014, né? E a gente continua, tá todo mundo na luta. Mas a gente está lutando com um monstrengo que, quando se pensou em regulamentação das plataformas, que você trabalha muito bem isso no livro, acho que é uma coisa que você precisa ressaltar, que é o ódio dá lucro. A barbárie dá lucro. Dá audiência. Discutir da forma como a gente discute não atrai, não tem ninguém aqui gritando, ninguém falando absurdos. E mais, essas personas digitais, elas têm ido tomando aquilo que a gente via como mitar na rede, né? Causar. Isso virou uma coisa, gente, que está nas instituições. Quando a gente olha aquele congresso, dá vontade de chorar. Fala, que palhaçada é aquela?
porque o cara tá ali para produzir conteúdo para a rede. Então, eu queria jogar um pouco essa pimenta aí, porque tem dia, Vinícius, que eu fico num nível de exaustão tão grande, e eu conheço muita gente que trabalha com isso, especialmente educadores que trabalham para combater o fascismo e o nazismo, e o estímulo, o aliciamento de adolescentes, de crianças, tal, para as coisas mais bárbaras que a gente nem pode imaginar. Assim, eu acho que eu vou fazer um programa só sobre isso, só sobre o uso de celular, né? Pais, não deem celulares para os seus filhos antes dos 11 anos. Não tem sentido uma criança ter celular antes de 11 anos. Não tem. E assim, gente, você está dando um celular e internet, você está jogando seu filho na esquina do mundo. Você não deixa seu filho atravessar a rua sozinho. Por que você vai dar um celular conectado para seu filho? Tá doido? E eu queria discutir mais isso, porque isso anda me incomodando muito, como educadora, principalmente, Vinícius. É aterrador, né? Quando a gente fala do fascismo, a gente olha só para a política, mas a gente está vendo nos aspectos mais violentos, em todos os aspectos da vida. São as escolas que você não tem mais segurança sobre elas, porque o adolescente aliciado, ele vai sair desse número que ele inexistente se ele cometer um atentado absurdo, né? A gente tem visto as coisas mais atrozes. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Então, a questão da inteligência artificial, eu nem vou me atrever a falar agora, porque seria uma mera especulação. Na verdade, nem os especialistas disso sabem exatamente onde vai parar. Eu tenho preocupação, assim, na perspectiva que eu trabalho, que é a geopolítica, é que na época das eleições eles vão produzir tudo quanto é tipo de inteligência artificial com fake news. Isso aí já é uma primeira preocupação que eu tenho. Agora, no que diz respeito ao fascismo na rede, eu entendo o seguinte, tem alguns elementos que nós podemos diminuir a força deles. Primeiro elemento, educação. Às vezes eu entro numa discussão com as pessoas, eu falo muito sobre comunicação digital, eu acho que a comunicação ela tem que ser direta, ela tem que levar uma mensagem, às vezes, fazendo piada, às vezes com meme. Eu defendo isso. Eu defendo que a esquerda precisa se comunicar dessa forma mais simplista. E aí vem gente e fala, não, peraí, mas você não acha que aí nós vamos nivelar, né, o debate, ali vamos ficar igual os bolsonaristas? Não, não é dessa forma que a coisa acontece. E eu estou falando isso como professor. Eu acho o seguinte, nós temos que saber separar comunicação digital e educação. O que realmente resolve é as crianças estudarem, as crianças terem uma boa base, principalmente uma boa base, coisa que não acontece nas prefeituras, né, que é a prefeitura que é responsável pela educação fundamental. As prefeituras geralmente enxergam as escolas como depósito de crianças, pegam as crianças, jogam lá dentro para os pais poderem trabalhar. Pelo menos estou falando da realidade das escolas públicas de periferia. É óbvio que escola de rico eles dão uma boa educação, mas para o pobre eles fazem isso. Então, a primeira coisa que nós temos que nos preocuparmos é em relação à educação. Se as pessoas, desde pequenas, entenderem o que foi o fascismo, como funciona o discurso fascista, como eles enrolam as pessoas, como eles tentam pegar as pessoas pelos sentimentos, não quer dizer que a pessoa não possa virar uma pessoa fascista no futuro. Até porque, se você for ver o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, muitas pessoas doutoradas, né, aderiram ao movimento. Porém, quando a pessoa tem acesso à informação, a pessoa está pelo menos vacinada, pelo menos ela sabe com o que ela está lidando. Hoje, muitas pessoas que ouvem o discurso fascista não conseguem identificar aquele discurso como um discurso fascista. Então, eu acho que o primeiro ponto é a questão da educação. Segundo ponto é a questão do judiciário. Nós precisamos de uma legislação que impeça determinados tipos de discursos de ódio. Eu sou um cara que eu defendo a liberdade de expressão. Eu acho que eu posso vir aqui e criticar vocês se vocês falarem alguma coisa errada. Só que existe uma diferença entre você criticar e a pessoa pegar e, por exemplo, falar que vai na sua casa matar ou bater nos seus filhos, invadir o STF, botar os ministros para fora, dar um golpe de Estado. Não precisa ser muito inteligente para saber a diferença. Então, dá para identificar o que é um discurso de ódio, o que é um discurso criminoso. Inclusive, eu acho que tem que ter também uma legislação em relação às redes sociais.
até mesmo para que as empresas elas possam ter segurança do que elas precisam fazer e do que elas não precisam fazer. Por exemplo, tiraram o Telegram do ar, pediram informações sobre um grupo nazista que estava funcionando lá dentro. Só que o Telegram, eles não tinham as informações para passar porque eles não tinham guardado aquilo no banco de dados. Olha só o tamanho do problema. Se tivesse uma legislação que falasse, olha, vocês precisam guardar esses dados e esses dados. Se aparecer um grupo nazista, vocês vão pegar esses dados e vocês vão entregar para a polícia. Seria uma legislação muito clara. Eles saberiam que eles precisariam guardar, mas da forma como está, a polícia as pega e eles não têm nem a informação para poder passar. É por isso que nós precisamos de uma legislação, e é importante que quando a gente usa o termo regulamentar, a extrema-direita leva tudo para o sentido de censura ou algo nesse tipo. E não é disso que a gente está falando. Quando nós falamos em regulamentação, todo o setor da economia tem uma legislação regulatória, inclusive a própria mídia tem a sua legislação regulatória. O que nós queremos é justamente criar regras para que as pessoas possam utilizar esses ambientes de forma mais adequada, para que as crianças não corram tantos riscos, para que as pessoas não estejam expostas a discursos golpistas, porque aqueles velhinhos lá que entraram, é claro que tinha gente lá que sabia o que estava fazendo, mas naquelas pessoas que invadiram o STF, por exemplo, a Câmara e o Planalto, ali tinha muito velhinho, muitas pessoas que não tinham muita ideia do que estavam fazendo e se deixaram levar por discurso de WhatsApp. Alguém tem dúvida que aquelas pessoas foram motivadas por discurso de redes sociais? Onde vocês acham que aquelas pessoas tiveram tiveram acesso àquele tipo de discurso? Então, eu acho que é importante uma legislação delimitando, garantindo a liberdade de expressão. As pessoas têm o direito de criticar o que elas quiserem, mas a gente tem que saber delimitar. Ó, isso aqui é um discurso nazista. Isso aqui é um discurso, é uma coisa que pode levar perigo à criança, suicídio, enfim. Pode levar algum tipo de coisa que possa levar algum tipo de violência a uma criança. Então, eu acredito que uma legislação regulatória, garantindo a liberdade de expressão, é um ponto importante junto com a questão da educação também. E aí, só para finalizar, entra um terceiro ponto. As igrejas evangélicas, isso aí é uma preocupação que eu venho batendo nesse ponto já tem um tempo. As igrejas evangélicas, eu sou cristão católico, eu já frequentei igreja evangélica quando era pequeno, minha avó evangélica me levava. Eu não tenho problema nenhum com a religião em si, eu sou cristão. O meu problema é com o discurso de ódio. Grupos fascistas, eles conseguiram tomar muitas igrejas evangélicas. E quando eu digo muitas, eu estou falando da maioria das igrejas evangélicas. Você entra numa igreja evangélica e aparece um pessoal fardado, pessoal com boina militar, bandeirinha de Israel, falando que está numa batalha final do bem contra o mal. Ao invés de orar a Deus, eles estão orando ao Bolsonaro, ou, enfim, alguma liderança de extrema-direita. Então, isso aí é uma terceira preocupação, porque a igreja evangélica pega as pessoas de uma forma muito complicada, porque estão pegando pelo lado religioso. Vira para a pessoa e fala, olha, se você não fizer isso, Deus vai estar contra vocês. Olha o peso que isso tem. Quem que quer estar contra Deus? Estou falando de uma pessoa fiel, né? Que é a pessoa que quem é ateu não vai ligar para isso, mas a pessoa que é realmente um fiel, uma pessoa que segue a religião, acha que seguindo a religião está fazendo a coisa certa, quando viram para a pessoa e falam, olha, se você não votar no Bolsonaro, Deus vai te castigar. Se você não apoiar esse discurso aqui de invadir o STF, Deus vai te castigar. Olha o peso disso. Então, eu acho que nós temos que nos preocuparmos com essas três coisas. O judiciário, né, uma boa legislação, a educação de base e a igreja evangélica. Nós precisamos fazer um diálogo com essas igrejas, pastores progressistas, ocuparem espaços em periferias, os programas sociais, os movimentos sociais, aliás, voltarem a ocupar espaço em periferia, que as igrejas evangélicas acabaram ocupando esses espaços. Então, a gente tem muita coisa para fazer para poder desarticular a força do discurso fascista. Não dá para achar que a gente vai conseguir impedir o fascismo de existir, mas dá para a gente tirar a força deles. Johnny, vem para a roda. Vamos lá, Flor. Depois da pimenta que você colocou aí, né? Deliciosa a pimenta, por sinal, mas bem ardida, né? Eu diria que foi mais um coquetel molotov, né? E junto também aí o Tadeu, sempre quando ele faz essa analogia, né, entre as ciências exatas e as ciências humanas, eu fico maravilhado. Eu sempre falo isso para ele, porque afinal nós somos operários do chão de fábrica, né, com pensamento cartesiano. E quando a gente junta isso, fica muito bacana, né? E Vinícius, assim, a geografia é um dos amores da minha vida, inclusive, né? E já que a gente está falando disso, geografia, geopolítica, né? Eu queria trazer também mais um elemento aqui à nossa conversa, que seria as grandes corporações.
né? Quando a gente fala de rede social, de grandes mídias, né? Já foi citado aí grandes servidores, né? O custo que isso tem também, a gente não pode esquecer da nossa recente história também, né? Dos vazamentos que tiveram da Cambridge Analytica, né? A dinâmica que eles usam para poder manipular as informações, e não só as informações falsas, mas às vezes as informações verdadeiras também, e direcionar essa informação da maneira com que eles querem, né, em pequenos elementos do dia a dia de todas as pessoas, inclusive do meu, do seu, da Flor, do Tadeu, de todos nós, né, para poder criar essa narrativa, e até no nosso inconsciente. E tudo isso a gente sabe que vem de grandes corporações, vem das elites financeiras globais, das grandes elites, né? E isso faz parte de um grande projeto geopolítico também. Então, se você pudesse falar um pouquinho também de mais essa pimentinha aí colocada nessa nosso bate-papo, seria muito interessante. Eu gostei que você levantou a bola sobre isso e, justamente, eu não estava querendo assim, prolongar muito para não ocupar muito espaço da fala. Mas, quando eu citei o Steve Bannon, tem muito a ver com isso que você está falando. O que eles fizeram lá nos Estados Unidos? Para começar, o Steve Bannon, ele faz parte de um grupo tradicionalista. O tradicionalismo é uma corrente de extrema-direita que defende uma sociedade cíclica. Eles acreditam que existe a sociedade espiritual, existe a sociedade dos militares, a sociedade do capitalismo, que seria dos comerciantes, e a sociedade da perdição, que eles chamam de comunismo. Né? Para eles, chegou no comunismo, acabou a perdição. Então, eles acreditam o seguinte: nós estamos na perdição. Então, como eles acreditam numa sociedade cíclica, o que eles querem fazer? Eles querem destruir a sociedade como ela é, para poder voltar para o ciclo dos sacerdotes, que é aquele ciclo, né, movido por uma religião. O Steve Bannon, ele é tradicionalista, e ele estava por trás do Donald Trump. Aqui no Brasil, eu vou ver se vocês conseguem saber quem é o cara que estava, acho que vocês sabem, quem é que estava por trás do Bolsonaro, que é um tradicionalista cabeça. Chuta aí. O óbvio. A Flu caiu. Ih, a Flor caiu. Ixi, vamos continuar, gente, aqui? Voltou, apareceu. Voltou. Tá sem microfone. Não caí, gente. Desculpa. É que eu fui abrir a janela, porque agora parou a chuva, e aí eu tive que sair um pouquinho. Mas estou aqui. Eu estava falando do tradicionalismo. Esses grandes líderes do sistema direito, vários deles têm líderes tradicionalistas por trás deles. Aí eu citei aqui o Steve Bannon, né, por trás do Donald Trump. Aí eu, só para poder apimentar mais um pouquinho o papo, eu levantei: quem é o líder tradicionalista por trás do Bolsonaro? Eu não conheço. Quem é? Olavo de Carvalho. Olavo. É que o Olavo já está em outro plano, né, gente? O plano da memória é imortal, né? Os vídeos que ele fez, as palavras que ele deixou, continuam aí, né? Não, mas aí que tá, o Olavo não, falando sério mesmo, o pessoal faz piada com isso, o Olavo, não, ele não morreu, porque o discurso dele tá aí, tá muito vivo. Esse que é o problema. Se ele tivesse morrido, o discurso tivesse morrido junto, não, ele tá vivo, o discurso dele tá aí, o discurso dele é o que tá por trás do bolsonarismo. Quando você vê o Nicolas Ferreira, e eu assisto esses podcasts, 3, 4 horas de podcast, para questão de estudo e fazer o esporte, o Nicolas Ferreira, ele fala abertamente que nós temos que ocupar espaço na sociedade, porque o professor Olavo, né, ele falou, professor Olavo, eu estou repetindo o que eles dizem. Eles dizem que o professor Olavo falou que nós temos que imitar Gramsci. Olha só o que eles fizeram. Eles fizeram Gramsci às avessas. Gramsci falava em ocupar espaços na sociedade para poder trazer o socialismo. Eles falam em ocupar espaços na sociedade para poder trazer essas ideias de extrema-direita. O Nicolas Ferreira, pelo menos eu nunca ouvi citar a palavra tradicionalismo em si. Mas ele cita o Olavo e o Olavo cita. Mas o discurso que ele faz na ONU, discurso na ONU, bem entre aspas, é Olavo de Carvalho escarrado e cuspido. E é também o mesmo discurso que a gente vai ver no Silas Malafaia, no André Valadão, né? Nesses pastores mercadores, né? Porque quando você fala de lideranças religiosas, você está falando dessa galera que não é Deus, né? A grande questão é o poder, é o dinheiro, é o quanto se acumula e que vida nababesca, né? Que o Edir Macedo ensinou a todos eles, é o grande modelo aí no Brasil.
Mas eu queria, Vinícius, se você concluiu isso, porque eu dei uma Na verdade, desatenção. tem mais um pouquinho, parte importante então vai, ainda. não, então toca para frente. Porque Só pra, prometo que vai ser rápido. Então, na Rússia, o Alexander Dugin, que é o cabeça ali por trás do movimento. Aqui a gente tem o Olavo, eu estou citando aqui a nossa realidade. Só que ele tinha citado a Cambridge Analytica, que é a empresa que o Steve Bannon utilizou para poder vencer as eleições nos Estados Unidos. E aí volta aquela questão, teve financiamento de bilionário por trás da empresa. Rolou financiamento. Isso aí agora eu esqueci o nome dela, Brittany Kaiser. Brittany Kaiser é o nome da menina que fez parte, ela é democrata, mas ela estava dentro da empresa. Ela trabalhou porque ela era um quadro técnico, vamos dizer assim. Depois ela saiu e contou tudo que os caras fizeram. Então, o que eles faziam? Eles contrataram cientistas de dados e eles compraram dados do Facebook. Na época era mais Facebook. Hoje devem estar comprando de tudo quanto é rede social. Na época eles compraram do Facebook. Da mesma forma que tem empresas que querem vender. Por exemplo, você clicou numa propaganda de sapato. E aí eles sabem que você está procurando sapato. Eles vão começar a te mandar propaganda de sapato. Até aí tudo bem. Aí é para fins comerciais. Mas eles fizeram isso para fins de desestruturar a sociedade. Olha só que loucura. Eles começaram a tentar identificar os sentimentos negativos das pessoas, os medos, as raivas, tudo que as pessoas têm de pior. E aí, é óbvio que eles não vão fazer isso individualmente, eles vão utilizar cientistas de dados, que vão utilizar inteligência artificial, e vão identificar, o Jonathan, por exemplo, ele tem medo de que o Botafogo seja rebaixado, um exemplo aleatório. E aí eles vão fazer conteúdo em cima disso. Mas eu estou citando uma coisa bem aleatória mesmo, que acho que talvez não cause tanta raiva. Mas geralmente eles utilizam a família, eles utilizam a pátria, e principalmente eles utilizam crianças. Sempre aquele medo de que as crianças vão sofrer violência, as mulheres vão sofrer violência, a sua filha vai ser estuprada, a sua esposa vai ser estuprada, a sua família vai ser destruída, a sua igreja vai ser fechada. Então eles tentam explorar os medos, eles identificam, essas pessoas aqui têm medo da igreja ser fechada, essas pessoas aqui têm filho pequeno, eles têm medo da criança sofrer violência. E aí eles produzem conteúdo personalizado, o que a Brittany chama de microtarget direcionado, e aí eles direcionam a propaganda, e eles não fazem propaganda favorável. A ideia da campanha do Trump não era falar, olha, vote no Trump, porque o Trump é um cara muito inteligente e um bom gestor. Não era isso. Era assim, vote no Trump porque ele não vai deixar a criança ser estuprada, a criança ser abusada. Vote no Trump porque ele não vai deixar a sua igreja ser fechada. E aí eles pegavam vídeos, aí entra a questão das fake news, né? Vídeos de fake news, fotos, memes com fake news, dizendo que a Hillary Clinton, né, que era a candidata na época, iria fechar a igreja, a Hillary Clinton iria liberar o abuso de crianças e daí por diante. O que a gente viu aqui no Brasil, mamadeira de piroca, banheiro unissex, tudo aquilo para tentar mexer com o sentimento das pessoas. E as pessoas não sabem. Às vezes você vê um bolsonarista daqueles radicais, gritam, que babam, e querem proteger a família e a criança. Muitas das vezes, acreditem, muitas vezes aquele cara ali está sendo vítima, ele está sendo bombardeado com esse tipo de conteúdo. Ele não é o cabeça. O cabeça é quem produziu o conteúdo e bombardeou essa pessoa. E essa pessoa, ela fica presa. Ela caiu na bolha bolsonarista, ela vai começar a seguir vários grupos de WhatsApp bolsonaristas. Caiu na bolha bolsonarista, já era. A pessoa caiu ali, é como se a pessoa tivesse, quando começa a consumir esses conteúdos de ódio, ou conteúdo de ódio em si, é um tipo de conteúdo que é como se a pessoa estivesse consumindo cocaína todo dia. A pessoa fica viciada, ela fica naqueles grupos querendo consumir mais conteúdo de ódio, querendo saber o que está acontecendo para defender a igreja, para defender a família, para defender a pátria. E aí as pessoas começam a pirar, a ficar doidas ao ponto de invadirem o STF, né? o Congresso e tudo que a gente viu no dia 8 de janeiro. Então, esse tipo de conteúdo programado, o microtarget direcionado, para pegar nos medos das pessoas, isso aí tem um potencial de destruir qualquer sociedade. E a lógica tradicionalista é essa. Vamos destruir a sociedade, vamos acabar com tudo que foi construído e vamos reconstruir e ocupar espaço. É contra isso que nós estamos lidando. Nós precisamos bater de frente com eles e ocupar espaços antes que eles ocupem os espaços. Não é fácil. Agora, você ensina que a esquerda tem que criar também o seu exército e tem que organizar as estratégias. Aí, Vinícius, o primeiro grande desafio, eu quero que o Tadeu conte um pouco,
o que a gente vivenciou das brigadas digitais. A CUT, ela tem uns 30 mil sindicatos, tem milhões na base. Aí você tem um ataque gigantesco contra os sindicatos, né? Você tem uma forma de sufocar financeiramente, né? Na época do Bolsonaro, chegou-se até a sequestrar o dinheiro que os trabalhadores livremente sindicalizados pagavam mensalmente para o sindicato, nesse nível de sequestro. Não tinha nada a ver com o imposto sindical, não era obrigatório. E aí, o que a gente vê? Em primeiro lugar, geração, Vinícius. Como é que a gente enfrenta esse problema da geração? A gente vê, por exemplo, que os mais idosos, a geração aí com seus 50, 60, 70, caem golpes atrás de golpes. Eles não conseguem, volto naquela primeira conversa, eles não conseguem entender se a gente está correndo atrás, né, para tentar entender, meu Deus, agora o que a gente faz com a inteligência artificial? Como é que a gente lida com essa militância? Os mais jovens, a gente tem um outro desafio, que são trabalhadores profundamente precarizados que sequer enxergam o sindicato como um espaço de representação legítimo, porque já caiu nesse discurso do neoliberalismo, né, que sindicalista é tudo bandido, é tudo gente que vive às custas dos outros, etc. Tal. Como é que a gente, mesmo tentando estruturar redes, você tem dito isso, e no começo do programa você falou que influencers estão conversando, a galera está assim, conversando, porque aqui a galera faz essas tentativas, entrar nos grupos de Facebook, de bairro, de vendas, né? E aí e permanecer, porque não adianta ser só em época de eleição, né? A militância é uma militância constante. Mas assim, como é que a gente faz, Vinícius, para enfrentar esses desafios todos, que são da geração, né? Que é essa ideologia neoliberal, e principalmente a falta de recursos, porque não se cria uma rede como essa de extrema-direita sem muito dinheiro. A rede de extrema-direita é uma rede que não é espontânea, tem nada de espontâneo. Ela tem dinheiro para caramba. O Bolsonaro montou um gabinete do ódio dentro do palácio. A gente sabe muito bem, quando a gente vê aquele monte de generalato envolvido no golpe, usando, inclusive, recursos do próprio Estado, recursos que a gente sabe de vigilância. Como é que se enfrenta tudo isso? Então, a questão das gerações, aí entra aquela questão do conteúdo personalizado. As gerações, você não vai se comunicar de uma forma que você falaria com uma pessoa de 80 anos. Eu, por exemplo, falo de uma forma com meu avô e vou falar de uma outra forma se eu falar com uma pessoa de 20 anos. Meu avô não sabe nem o que é TikTok. Mas meu avô, ainda assim, de vez em quando, ele entra no WhatsApp, ele vê alguns vídeos no WhatsApp, ele vê televisão. Então, primeiramente, quando eu falo que é necessário ter um núcleo de esquerda, uma coisa mais organizada, o núcleo estratégico precisa pensar esse tipo de estratégia. E essa aí é uma das estratégias. Você vai produzir conteúdos diferentes para pessoas de idades diferentes, você vai produzir conteúdos diferentes para pessoas de redes diferentes, você vai produzir conteúdo diferente para pessoas de localidade diferente, conteúdo que, às vezes, você precisa falar linguagem local. Eu não vou falar a mesma coisa que eu falaria para uma pessoa, eu estou falando de linguagem local em si mesmo, quando a gente fala especificamente da realidade local. Uma coisa é a pessoa que vive no interior do Maranhão, outra coisa é a pessoa que vive no interior do Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos saber produzir conteúdo direcionado para cada público-alvo. Mas aí entra aquela questão também, existe a questão financeira, a extrema-direita tem muitos empresários. Aí entra a questão das relações de poder, né? Nenhum empresário vai botar dinheiro nisso, porque nós somos de esquerda. Nós somos favoráveis à classe trabalhadora. Então, é muito difícil você competir com quem tem mais dinheiro. Porém, eu vou dar outra notícia boa para vocês. Eu acredito que a organização dessas redes, ela não seja uma coisa tão cara. É caro você fazer outro tipo de ações. Por exemplo,
os bolsonaristas, eles têm o Brasil Paralelo. Aí lá eles produzem documentários, eles produzem vídeos, eles produzem várias coisas ali e entra na casa dos milhões. E eles também conseguem fazer a entrega de conteúdo pago nas redes sociais. Eles financiam mesmo para que as ideias deles cheguem para várias pessoas. Mas montar uma rede em si com alguns editores, com um núcleo estratégico, e você conseguir ali organizar vários grupos de WhatsApp, vários grupos de Telegram, não é uma coisa tão cara, não é caro dessa forma, de modo em que a esquerda não consiga alcançar. É possível a classe trabalhadora ela se apropriar desse recurso. E aí entra essa questão. As redes sociais, elas têm o aspecto negativo, mas ela tem esse aspecto positivo. Da mesma forma que as redes sociais deram voz para grupos fascistas, extremistas, e olha só que ponto importante eu vou falar, nem sempre, as elites querem que esses grupos fascistas de extrema-direita estejam no poder. Para eles, às vezes, dependendo da circunstância do momento, para eles, às vezes, é importante que um grupo liberal esteja no poder, não um grupo fascista. E ainda assim, os grupos fascistas conseguiram tomar o espaço da direita liberal, com menos dinheiro do que os liberais. E aí é óbvio que a partir do momento que a direita fascista se tornou uma realidade, os empresários começaram a botar dinheiro deles também. Mas, no primeiro momento, eles não queriam que um grupo fascista ganhasse, eles queriam que o PSDB continuasse ganhando. Essa era a ideia deles. Então, eu acredito que tem como a gente fazer. Eu não posso também falar muitos detalhes de, você organiza dessa forma aqui, dessa forma ali, estratégias mesmo de forma detalhada, aí entra até a questão do próprio Sun Tzu. Quando o inimigo ele sabe a estratégia que você está fazendo, fica mais fácil para o inimigo. Então, eu não posso entrar em maiores detalhes, mas o que eu posso dizer para vocês é que, da mesma forma que a extrema-direita fez, é possível a esquerda fazer. E o que eu dou de conselho para as pessoas de esquerda que querem ajudar de alguma forma, que querem participar, é justamente essa questão da organização popular. Poxa, você é um sindicalista, eu, por exemplo, sou professor. Vamos nos organizar aqui em grupos de professores. A gente tem um grupo fechado. É um grupo com 100 professores. 100 professores, em um primeiro momento, não dá para bater de frente. Mas a partir do momento que você junta todos aqueles grupos de sindicalistas, e você tem ali um núcleo estratégico definindo as estratégias e distribuindo os conteúdos para todos esses grupos de trabalhadores de esquerda e que estão aí para bater de frente com as elites, aí nós ganhamos força. Um grupo não faz nada. 10 mil grupos faz um estrago no bom sentido, né? Faz um estrago assim na narrativa da extrema-direita. Então, o que eu posso aconselhar para as pessoas é isso. Se organizem em grupos de bairro, se organizem em grupos de sindicato, se organizem em grupos de trabalho, em grupos da igreja, quem for de igreja progressista e não se entrega para esses pastores de extrema-direita, se organizem em grupos de amigos do bairro, junte todas as pessoas que são progressistas e botem todo mundo ali no mesmo grupo, que quando chegar a hora mesmo para valer, principalmente período de campanha, quando a gente juntar tudo isso, a gente vai vir com uma força danada. Tadeu, traz as brigadas para ele conhecer. Cara, eu vou falar uma coisa com você, Vinícius. Eu até estava lendo, eu não tive tempo ainda, mas certamente vou ler com muita calma o seu livro, mas eu vi que ele ficou numa didática e numa segmentação muito dinâmica. Isso facilita muito a nossa vida, né? Hoje em dia que a gente está nessa guerra maluca também pela nossa atenção, por isso com a atenção estrangulada, né? Mas eu peguei lá, se eu não me engano, a lição 2 por ali, a questão das estratégias mesmo, né? Para casar um pouco com essa ideia das brigadas digitais que a CUT lançou e que funciona aqui, né? Com os nossos prós e contras, com nossos percalços, com os nossos êxitos, né? E eu tava lendo, cara, e pensando, pois é, né, velho? Organiza um grupo aí, 5, 10 pessoas, grupo do trabalho, não sei o que, isso é a essência, né, da classe trabalhadora. Eu acho, assim, as redes sociais, primeiro, né, eu acompanho política desde adolescente, sempre fui muito tarado com política, sempre gostei muito, né, e com isso eu me aproximei dos blogs cedo, lá no Orkut, na comunidade Leu na Veja, o azar é seu, né, já criticando a mídia. Então, dentro da primeira eleição do Lula para cá, eu posso te dizer com tranquilidade que a esquerda, pelo menos 2010, 2014, mandava muito bem nas redes. O episódio da bolinha de papel do José Serra,
que desbancou o Jornal Nacional, talvez tenha sido um marco, né? Porque o Jornal Nacional ficou perdido ali, ele foi massacrado na internet. Eu lembro do Rovai ter entrado muito bem nessa briga, inclusive. Né? Fez um vídeo mentindo, você... A gente chamou físico para fazer a trajetória, pensando mesmo. É isso mesmo, cara, eu tô lembrando aqui, velho. Então, aquilo ali, sabe, foi uma atuação boa. Em 2014 foi ainda mais difícil, porque ainda juntou o Estado ainda, não sei se você lembra, mas arrumaram uma advogada fantasma para o Alberto Youssef, né? Ele vai numa terça-feira, muda o depoimento dele para falar assim: eu acho que o Lula e a Dilma sabiam de tudo, e aquilo vira uma capa da Veja, que a Veja antecipa para uma quinta-feira, pré-votação do segundo turno de 2014. Né? Aquilo ali, a esquerda teve velocidade e conseguiu também responder a ponta, diminuir o estrago daquilo ali, porque a Lava Jato ainda era novidade, até a gente nossa elogiava a Lava Jato. Eu lembro que no primeiro momento até eu cheguei a falar: vamos limpar a corrupção daqui e tal, e esse tipo de coisa. Né? Em 2018 o Lula estava preso, né? E quem entende de política sabe que tem coisa, a memória mais poderosa que a gente tem é o cérebro, e o brasileiro talvez mais poderoso que a gente tem é o Lula. Então você consegue entender o valor que tem aquele cérebro, o valor que tem, o antivalor que tem você deixar aquele cara numa cela não negociando as coisas. Né? Porque se o Haddad está brigando com o Padilha, que está brigando com o Rui Costa, que está brigando com a Cleiton, que você deve imaginar, não sei se você se organiza, mas se você se organizar, meu companheiro Johnny tem 3 anos de sindicato, já viu briga para tudo que é lado, né? A companheira Maria Fro aqui, assessora da CUT, conhece muito bem. O Lula é o cara que vai chegar e falar assim: para de brigar, vocês dois, vai ser desse jeito, e ponto final, e todo mundo vai respeitar. Então, assim, eu não sinto a gente tão derrotado, assim, de certa maneira, apesar de saber que, né, há uma avalanche contra a gente, mas eu gosto de pensar nas características geopolíticas mesmo, mundiais. Os dados estão na mão deles, os trabalhadores são novos, não aprenderam a se organizar ainda, os trabalhadores que dominam o streaming, os programadores, os profissionais de TI, por exemplo, sabe? E a dificuldade que a gente tem, cara, é essa. Então, a gente, por exemplo, nós estamos com a tragédia da Braskem. Né? Para a CUT poder falar da Braskem, a gente tem que escutar muita gente. E aí a gente tem um tipo de paradoxo aí mesmo, que é o paradoxo do torque versus da velocidade. É o mesmo do liquidificador. Você quer agitar as coisas, você vai no torque menor, na velocidade maior. Você quer cortar as coisas, você vai no torque maior, na velocidade menor. As duas coisas você não consegue ao mesmo tempo. Você pode fazer o que for, você não consegue, você tem que escolher. Os campos da nossa esquerda tradicional, eles são tradicionalistas, velho, é sensacional. Né? O novo sindicalismo, a articulação petroleira, por exemplo, se organiza por uma tese que foi discutida na década de 80. A CUT não mudou de símbolo, o PT não mudou de símbolo, como mudaram diversos partidos, como mudaram diversas centrais. Então você, além de ter a história, que você tem que respeitar, que você não pode falar muita coisa, você ainda tem aí, para citar a Braskem, nós vamos procurar químico, nós vamos procurar a FUP, porque a Petrobras tem parte da Braskem, nós vamos procurar a CUT de Alagoas para falar sobre isso, ex-funcionários da Braskem que trabalharam lá, ou tanto de gente para escutar, para poder sintetizar. Nosso torque, ele é forte, de certa maneira. Então, o que a gente tem tentado fazer aqui, Vinícius, é justamente isso. Né? A gente consegue colocar o conteúdo para frente, nós temos boa geração de conteúdo, agora, na distribuição, ela se agarra um pouco com as crises internas, né, que a Sabrina Fernandes gosta de chamar de sintomas mórbidos, né, que nós da esquerda vivemos. E que vamos superar, eu tenho fé, inclusive, um tarado trabalhando, querendo, né, dar uma nova roupagem para coisas que não pode mudar, como, por exemplo, o novo sindicalismo, mas se adequar nas coisas, sabe? E aí a gente está nesse pé, né? São mais de 70 mil sindicalistas espalhados pelo Brasil. Imagina se todo mundo entrasse para ir lá e curtir a página da CUT, ou para ir lá e compartilhar. Nós estamos falando só de diretor sindical. Não estamos falando da nossa base. 70 mil. Ligado à CUT. Não, grupos, né? 70 mil grupos organizados, não falando grupos de redes sociais. Não, 70 mil diretores sindicais.
São dirigentes, mas deve ter em torno, 2022, acho que a CUT conseguiu criar umas 700, quase 1.000 brigadas novas, Sim. além do que ela já tinha criado em 21. Como é que funcionam as brigadas? Eu participei, inclusive, né, da formulação, enfim, do debate sobre isso. Você organizar pequenos grupos de 10 pessoas com ação local. Então, assim, qual era a ideia? E isso acaba não tendo, falta grana para isso também. A ideia era que esses grupos locais também fossem emissores no sentido de informar, por exemplo, essa coisa da Braskem, seria imediatamente quem está lá, né? Você tem a CUT, Alagoas, etc., então poderia já disparar, a gente já tem informação vinda de dentro e tal. O problema é que as brigadas, elas acabam, aquilo que foi formulado, acabou virando só um distribuidor de conteúdo. E as pessoas não necessariamente, por mais legal que seja o conteúdo, você tem esse ânimo, porque assim, você fala dos tradicionalistas e dos fundamentalistas, eles são fundamentalistas, eles são arraigados, eles são apaixonados, seja por Deus, por Bolsonaro, etc. E tal. Por isso que eu te coloquei aqueles desafios todos. De uma militância que nasceu nas comunidades de base, que nasceu com um tipo de formação que não tem absolutamente nada a ver hoje no mundo das redes. Ou esse jovem que não se aproxima do mundo sindical porque ele não se enxerga no sindicato, né? E porque o neoliberalismo chegou num ponto que precarizou tanto que esse sujeito não tem direitos. Acabou de aprovar, gente, aí o Congresso a carteira verde e amarela. Para precarizar ainda mais. A questão da competição, nós somos educados, né? O neoliberalismo criou isso, né? O individualismo, cadê a gente pensar em termos de coletividade, etc. E tal. Então, esse desafio, Vinícius, as brigadas existem, a ideia é muito interessante, porque a ideia é funcionar como você coloca em termos das estratégias, né? O grupo ter a produção do conteúdo, mas também trazer conteúdo no sentido de informação local e distribuir os conteúdos mais gerais. E a CUT fez as brigadas pensando na disputa dos direitos da classe trabalhadora, né? Então, ela vem, por exemplo, durante o debate da reforma tributária, ela explicou como é que é desigual a distribuição de renda nesse país, e obviamente quem paga imposto é quem consome, porque rico não paga imposto. Por que tinha taxar grande fortuna? Havia materiais muito bons, mas você não consegue fazer com que isso saia e se expanda. Então, este é o nosso grande desafio. Há conteúdos, por exemplo, o MST para mim tem uma comunicação muito forte. O MST, um ponto importante. Era bom para quem? Vamos repetir, né? Os vídeos? Não. Os conteúdos. Sim, não, vários muito bem produzidos, assim, com didáticos, com linguagem nova, não era uma coisa de velharia, não, daquelas coisas estereotipadas que a gente tem de mundo sindical. Até vou te mandar alguns, você pode avaliar. Não, eram materiais bons, mas é isso que eu te falo, não tem, nas brigadas, por exemplo, não tinha uma brigada do Vinícius, para dali sair, entendeu? Não se fez essa ponte que eu acho que também é importante, porque também tem essa dificuldade. Como diz o Tadeu, uma decisão da CUT tem que passar por um monte de instâncias, as coisas não são assim. Não sai da cabeça do Tadeu ou do Johnny. Né? No movimento sindical, você precisa dialogar e tem que consensuar. E esse não é o ritmo da luta digital. Percebe? Então, por exemplo, o desafio tanto do Johnny como do Tadeu na comunicação é hercúleo. Porque eles vão pensar em linguagem, eles vão pensar em segmentar, eles vão pensar tudo isso.
Mas a decisão de como isso vai se dar não é só deles. É de todo mundo que faz parte daquilo. É bom, porque a gente tem, de fato, né, uma estrutura organizativa aí que quase não existe mais, né? Mas também, para o ritmo da comunicação, não dá para a gente fazer o ritmo que precisaria. Então, essa comunicação não pode ter essa responsabilidade apenas, por exemplo, da CUT ou do próprio PT, enfim. Como é que a gente consegue trabalhar em rede dentro desse ecossistema, né? Com autonomia. Eu acho que essa é uma das coisas que mais dificulta o campo da esquerda. Porque o campo da esquerda ele precisa consensuar. A direita, ela paga e ela diz assim, ó, vai ser isso aqui. E não tem ética, não tem nada, não tem que... Eles não são tem mais legislação, entendeu? Só um detalhe para adicionar, Flor. Essa democracia interna nossa é que formou o Lula, né, velho? E ele tá aí dando aula de política no Brasil e no mundo. Então a gente fica numa situação muito difícil. A gente vai querer abrir mão disso? Como é que a gente vai abrir mão disso? Sindicalista sabe dialogar, cara, de um jeito que é uma coisa bonita de se ver mesmo. O Lula chegou, né? Onde chegou não é à toa, não, cara. A gente é bom mesmo de negociar. Com quem está acima da gente, com quem está abaixo da gente, não tem dessa. A gente dialoga. E você vê que a marca do Lula é essa. Então, a nossa democracia interna é uma coisa muito preciosa para a gente. A gente quer manter. Só que ela é como se fosse o grande torque. Ela atrapalha um pouco essa velocidade insana. Quando você vê, o assunto já passou, a narrativa você já perdeu, sabe? E de fato é um problema para a gente. Vinícius, então, seus comentários. Então, vamos lá. A extrema-direita, como é que eles trabalham? Eles conseguem manter aquelas pessoas ali, aí eu volto para aquela questão dos sentimentos. As pessoas estão sendo convencidas de que elas estão protegendo a família. Elas estão protegendo as crianças, elas estão protegendo a igreja, elas estão protegendo a pátria, e elas são bombardeadas com conteúdos extremistas que prendem aquelas pessoas ali o tempo inteiro. Então, essa aí é a forma que eles mantêm a militância deles engajada. Só que eles partem para o extremismo, eles partem para as fake news, eles partem para todo tipo de apelação possível, e, obviamente, que nós não vamos partir para esse tipo de coisa. Porém, nós precisamos dar uma causa para que as pessoas elas queiram se manter ali. Não adianta você falar, tem não sei quantos mil aqui, vamos juntar, vamos fazer um grupo. Não adianta fazer o grupo. Tem que fazer e tem que manter as pessoas ali. Então, o que mantém aquelas pessoas ali? Então, nós precisamos encontrar alguma coisa em comum, não da forma como eu sempre faço questão de enfatizar isso. Não esse discurso extremista que a extrema-direita faz. Mas nós podemos dar causas em comum que nós temos, por exemplo, vamos nos manter aqui porque nós estamos numa luta por condições melhores para a classe trabalhadora de uma forma geral. Estamos aqui na luta por condições melhores para a educação dos nossos filhos. Então, a gente vai pegando uma série de coisas. Nós estamos agora numa luta por uma questão de mudança na legislação trabalhista. Então, as pessoas, não basta você colocar as pessoas ali, as pessoas precisam de uma causa. Então, talvez eu acho que o que esteja faltando é esse tipo de diálogo. O que eu vou falar com vocês é o seguinte, vamos manter o diálogo, porque já existem essas pessoas que atuam nas redes sociais, existe o pessoal que é sindicalista, eu não sou, digamos assim, não estou à frente de sindicato, mas eu sou professor. Esse ano que passou agora, nós fizemos uma greve aqui no Rio de Janeiro e perdemos feio. Porque aí veio o judiciário decretou a greve legal. E aí falou, tem que voltar, senão vai aplicar uma multa. Aí eles falaram que ia aplicar uma multa horrível no sindicato. E aí não deu para fazer, a gente saiu da greve sem nenhum direito. Aqui no Rio de Janeiro, o governador não paga nenhum piso base da educação. Aqui o governador ele não paga o mínimo que ele deveria pagar. Mas aí o judiciário foi e falou, não, o governador está certo e os trabalhadores estão errados. Então, quer dizer, nós perdemos também. Às vezes os sindicalistas, às vezes aquela galera toda perde. Mas é preciso, eu acho, essa conexão. Existem os sindicatos que nós temos ali uma quantidade enorme de pessoas. E existem os comunicadores digitais. Não dá para você pegar e separar e botar cada um para um lado. Até porque, às vezes, você é as duas coisas. No meu caso, eu, de certa forma, acabo sendo as duas coisas. Então, o que eu proponho para vocês, é bom até estar conhecendo vocês aqui agora, eu não conhecia, estou feliz de conhecer vocês, vamos conversar.
Depois pega o meu contato com a Maria, vamos fortalecer esse diálogo aí e vamos montar uma ponte entre sindicatos e essas galeras que atuam nas redes sociais. Eu acredito que com essa união, a gente fazendo essa ponte, a gente consiga pensar em uma forma, por exemplo, vocês conversam bem. Quem sabe vocês pudessem produzir conteúdos digitais que pudessem ser distribuídos nessas redes de sindicalistas. Isso é uma possibilidade só que eu estou levantando aqui. Então, são coisas que a gente pode fazer, e aí, se nós conseguirmos nos unirmos, junto a sindicalista e junto a quem trabalha com comunicação digital, eu acredito que isso aí vai dar bons frutos. Eu falo com a galera, eu conheço um pessoal, né, velho, que tinha que ter um sindicato dos streamers, né? Aí vocês entravam pra CUT e fechavam tudo, entendeu? Aí a gente já tem gente que tá falando nisso. Né? Falo muito isso com o Normose, que é amigo meu, Orlando Calheiros também. A gente trabalha com essa galera, nós temos uma política com o pessoal lá do Sindipet Espírito Santo, nós enquanto petroleiro, agora eu já estou na CUT, né, mas um pouco de vício, sabe? Que é a parceria com o Sindicato Gera Conteúdo e os companheiros distribuem, a Ivy Brussel trabalha com a gente, a Esquerdogata trabalha com a gente, a Bruna Matos trabalha com a gente, o João, o Humberto Martins, lá do Sai da Matrix, trabalha com a gente, sabe? A gente realmente tem tudo para continuar avançando nisso aí, cara. Vai ser bom. Muito bem, eu vou colocar. A Fórum Sindical também é isso, né? A gente sempre agrega e amplia a rede. Johnny, eu queria te pôr na roda, mas eu quero fazer. Você deixa eu fazer só uma provocação, Vinícius? Você vai jogar mais uma pimenta. Janonismo cultural. Janones, avalia a comunicação do Janones, que agora está sendo super atacado, né? Agora a gente vai saber a eficiência. Ele acabou de lançar um livro também, né? E acho que ele teve uma importância muito grande nas eleições, mas eu queria te ouvir. Então, o Janones, ele é uma espécie de Felipe Neto da política, vamos botar assim, ele é um grande influenciador, o que ele produz, ele consegue fazer ter um alcance muito grande, e aí ele faz aquela questão de dar canelada nos bolsonaristas. Ele não é aquele cara que produz conteúdo que nem a esquerda fazia, vamos debater, vamos ver o que a gente vai falar. Não. O bolsonarismo lançou um negócio, ele vai lá, lança um negócio meia hora depois e vai para cima para dar pancada também. Basicamente, ele vai quase que, não vou dizer que no mesmo nível, mas aí ele bate de frente, vamos dizer assim, com os bolsonaristas. Ele fica no limiar, né? Ele chega bem ali mesmo. Eles estão dando chute na canela e ele vai dar chute na canela também. Mais ou menos isso. É igual o jogo Brasil e Argentina. Os argentinos estão batendo, os brasileiros vão lá, o brasileiro sabe jogar bola. Mas os argentinos estão batendo na canela, você vai devolver também. É mais ou menos isso que o Janones faz. Só que tem um ponto importante. O Janones é um bom influenciador, mas ele não é um bom articulador de rede. Talvez eu esteja falando uma coisa que vai ter gente que vai falar, falou mal do Janones. Não é nesse sentido. Eu acho que ele é um bom influenciador, mas são coisas diferentes. O Felipe Neto é um bom influenciador. Mas ele não é um cara que monta, ele é um cara que trabalha sozinho. O Felipe Neto, sim, o influencer, ele trabalha ali do jeito dele, ele não trabalha especificamente com uma rede muito grande de influenciadores. Ele até brigou com alguns, não se dá. Tem gente ali que não se dá muito bem. E o Janones, ele mais ou menos isso. Ele tem uma rede muito forte, ele atuava muito no Facebook, e ele tinha um público-alvo ali, que eram umas pessoas mais pobres, que recebiam Bolsa Família e tudo mais, então ele tinha um alcance muito grande, e aí ele aproveitou o alcance dele como influenciador para bater de frente. Mas aí o Janones, ele não faz essa ideia que eu trago aqui, que não é uma ideia minha, que é uma coisa que eu já estudo há muito tempo e vejo a extrema-direita fazendo, de montar uma rede coordenada e articulada. Ele não trabalha dessa forma. Nós tivemos um influenciador, que era o Janones, batendo de frente com a rede bolsonarista. Ele fez um trabalho bem feito, mas não é tão eficiente quanto você ter uma rede mais organizada, com mais pessoas, com mais redes de produção, redes de distribuição e daí por diante. Mas ele ajudou bastante. Ajudou muito. Eu acho que ele ajudou principalmente porque bolsonarista é uma das estratégias que a gente fala pouco, mas além da extrema-direita pautar,
a extrema-direita tira o foco, né? Joga um monte de cortina de fumaça, assim. Eu acho que o Janones ele acabou funcionando um pouco como uma cortina de fumaça e tirando o foco, porque os bolsonaristas precisaram o tempo inteiro reagir. Dava tempo para a esquerda fazer algumas disputas ideológicas e de pautas concretas, né? Porque isso é uma outra coisa que eu queria já colocar o Johnny e a gente pensar, já ir para o encerramento, para a gente pensar, ano que vem a gente tem eleição. Ano que vem a gente tem eleição, então, assim, a gente já vivenciou, a gente viu agora na Argentina, a gente olha a pesquisa e fala, caramba, né? Ou tá a pesquisa embolada, a gente fala, bom, essa é mais real, porque não tem mais aqueles candidatos que ganham com 60%, 70%. É dificílimo isso, né? Tá tudo muito polarizado. Mas, assim, tem umas coisas, e você conta isso muito bem no seu livro, Vinícius, que eu acho que todo político tinha que ler. Todo mundo ficou abismado, né? De Suplicy perder na última semana, ou do Witzel ter sido eleito, né? Um sujeito que saiu da sombra, voltou para a sombra, né? Que é aquelas estratégias que o Bannon usou de maneira ilegal e que aqui se usou muito também, de anular, né? Ele conta uma história, gente, de um prefeito. Da onde é aquela prefeitura? Que o cara está com 69% nas pesquisas e perdeu as eleições. Foi São Gonçalo. De voto. Foi São Gonçalo. Aqui em São Gonçalo. Eu avisei que o pessoal não quiseram ouvir, perderam. É inacreditável. E o Vinícius conta a estratégia. Eu queria que você explicasse isso um pouquinho, Vi. Você fala dos 3 votos, que era o voto casado, esse a gente é comum, todo mundo faz isso, né? Em eleição. Você associa um sujeito igual o Bolsonaro. O Bolsonaro foi o voto casado aqui em São Paulo. O voto do desestímulo e o voto de fé. Eu queria que você desse umas dicas aí para sindicalista que quer se candidatar aí nas próximas eleições para vereador e tal, no que ele tem que ficar de olho, né? Porque essas estratégias vão continuar sendo usadas. Então, o desestímulo é o seguinte, eles sabem que um determinado eleitor não vai votar no candidato de extrema-direita em hipótese alguma. Mas eles sabem também que aquele eleitor não é um eleitor fiel do candidato de esquerda. Então, o que eles fazem? Naquela semana final, eles bombardeiam aquele eleitor com fake news relacionando aquele candidato de esquerda, porque o objetivo dele não é conseguir o voto daquele eleitor, é fazer aquele eleitor não sair para votar. Eles fazem muito isso, inclusive aqui aconteceu em São Gonçalo, nessa eleição que o PT perdeu, tendo 69% de voto, das intenções de voto, uma semana antes. Então, o que eles fazem? Eles pegam, bombardeiam e tentam dizer que aquele candidato ali, ele é ladrão, que ele já foi preso, que ele abusou de crianças, que ele é estuprador, que ele vai trazer kit gay, mamadeira de piroga, enfim, tudo aquilo que a gente imagina. Bombardeiam a cabeça das pessoas. E o foco é sempre aquele eleitor que não é eleitor raiz. Aquele eleitor que está em cima do muro, está dizendo que vai votar no candidato de esquerda, mas se você apertar, ele acaba desistindo de ir votar no dia. No dia das eleições aqui em São Gonçalo, fez um sol danado, foi todo mundo para a praia. E o candidato de esquerda foi um bombardeado com fake news. Aí você vê, a pessoa acorda. Ouviu fake news a semana inteira, as piores coisas possíveis. Falaram que o candidato ia levar água para outra cidade, que em São Gonçalo ia ficar sem água. Passava carro de som dizendo que a mamadeira de piroca estava voltando. As coisas bizarras, mas bizarras mesmo. E aí o eleitor médio, aquele que não acompanha a política, que não é esquerdista raiz, ele passou a semana sendo bombardeado ouvindo só coisa negativa daquele candidato. Aí não gosta muito do outro candidato de extrema-direita também. Mas aí pensa, pô, tá fazendo sol. Quer saber? O de extrema-direita é ruim, mas esse de esquerda também é ruim, não vou votar em nenhum dos dois. Vou pra praia. Isso acontece muito. Então esse aí é o voto do desestímulo. Eu tô pegando esse exemplo, o que aconteceu por aqui, mas isso aí acontece em todas as eleições que a extrema-direita consegue fazer esse tipo de trabalho, principalmente pelas redes sociais. É óbvio que eles fazem no boca a boca, como eu falei, passa carro de som e tudo mais, mas eles fazem principalmente distribuindo fake news nas redes sociais. Eles pegam assim, umas coisas bem pesadas para desestimular o eleitorado. Tem o voto de fé, que é o voto religioso. A pessoa, às vezes, até gosta do PT e fala, poxa, me ajudou, me melhorou de vida e tal. Mas, pô, uma coisa é você votar num candidato que você gosta um pouquinho, que fez um projeto social para você. Outra coisa é você ficar contra Deus.
Olha só o tamanho do problema. Aí o pastor vira e fala, não é um pastor falar, olha, eu gosto desse candidato, ponto, não é isso. É falar, olha, você tem que votar na extrema-direita. É isso que os caras fazem. Se você não votar no candidato da extrema-direita, você vai para o inferno, Deus vai te castigar, você vai ser expulso da igreja. É isso, é nesse nível que a coisa aconteceu. Eu vi pessoas, inclusive próximas a mim, passando por isso, me mostrando mensagem de pastor. Olha só o pastor falou para mim. Vou ter que sair da igreja, porque se eu não votar, o demônio está comigo, vai atrás de mim. É coisa nesse nível. Então, as pessoas, elas ficam meio que, poxa, pera lá, eu vou votar contra o pastor, e o pastor é aquele cara que está ali no dia a dia, todo dia, fazendo oração. Às vezes paga uma conta da pessoa, que a pessoa está com a conta atrasada. As igrejas evangélicas acabaram ocupando um espaço de movimentos sociais. Eles vieram bater de frente com os movimentos sociais e conseguiram uma força social muito grande. Se o pastor falou que tem que votar, que se não votar no candidato vai para o inferno, nós estamos falando de algo muito poderoso por aí. E aí eles não ficam só nisso. Aí eles vão lá e falam, ó, esses candidatos aqui não é só o candidato do executivo. Eles mostram, ó, esse é o candidato para senador, esse é o candidato para deputado federal, para deputado estadual. Vocês vão votar nesses caras aqui. As pessoas não sabem nem quem elas estão votando. É quase que um neo-voto de cabresto, como nós já tivemos no passado. Inclusive, eles fornecem combis, eles fornecem vans, eles vão fornecendo transporte e levam as pessoas para votar com a colinha já na mão. Aí pergunta para a pessoa uma semana depois em quem ela votou, ela não faz a menor ideia. Quando você vai ver um monte de deputado de extrema-direita eleito, você não sabe nem de onde aquele cara surgiu. Você fala, como é que essa figura grotesca apareceu aqui? Aí você vai saber que as pessoas votaram naquele candidato sem nem saber quem era aquele cara. E existe o outro. Pode falar. Pode falar, não, pode concluir. Tivemos vários outro casado, que aí foram eleitos e simplesmente ninguém conhecia, né, cara? Lá em São Paulo você teve o Marcos Pontes, né? E o pessoal falou que não tinha santinho na rua, não tinha papel dele na rua. Como é que esse cara foi eleito, né? Então é uma coisa muito bizarra. Aí, Vinícius, eu vou aproveitar, pegar o seu gancho, cara, para puxar o seu livro. Na lição 5, né? Você coloca lá a utilização das instituições de Estado como forma de coibir o avanço dessas redes de desinformação, né? E você usa alguns elementos até interessantes, como, por exemplo, as informações que a gente pode estar coletando para poder apresentar o TSE, né? Nós tivemos candidatos bolsonaristas aí caçados pelo TSE. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. E o nosso participante especial hoje também, depois queria colocar uma preocupação dele. Então, isso tem muito a ver com o trabalho que eu faço nas redes sociais. Assim, eu sou professor e pesquisador, não sou influenciador digital. Eu comecei a aparecer recentemente nas redes sociais por causa desse trabalho que eu faço. Eu assisto esses podcasts de extrema-direita, eu pego os recortes, porque eles produzem ali um conteúdo de 3 horas, 4 horas para a bolha deles. Quem que vai assistir o Zé Trovão falar 4 horas sem parar? Só quem era a bolha deles. E eu, que sou doido de assistir isso. Então eu vou lá e assisto. Assisto mesmo, para valer, tá? Eu não pego os cortes já feitos, não. Eu vou lá e assisto o podcast inteiro. E aí eu pego o cara falando merda. E aí eu pego o corte na merda que ele falou e jogo no Twitter. E aí esses cortes começaram a viralizar. Teve corte do Eduardo Bolsonaro, ele foi denunciado à PGR. Teve corte do Nicolas Ferreira, ele foi denunciado à PGR. Teve corte do Abílio Brunini. Já apresentaram uma denúncia, não foi aceita, parece ainda, mas já apresentaram uma denúncia contra ele. Ele me processou porque eu postei o vídeo. Não sei se vocês chegaram a ter acesso. O da Abílio Brunini foi aquele vídeo que ele comentou sobre a garota ela tinha 10 anos, na verdade, mas acabou fazendo 11 na hora que ela fez o aborto. Aí ele falou que era contra. Eu não posso nem falar muita coisa porque o processo ainda está em andamento, mas se vocês derem uma pesquisada no Google, vocês vão entender o contexto, o que ele falou sobre a garotinha de 11 anos, uma coisa assim que, ao meu ver, era uma coisa muito bizarra para um parlamentar falar. Eu peguei, eu divulguei, e ele ficou com raiva. Ele gosta de processar as pessoas, ele não gostou que eu mostrei a fala dele e está me processando. Aí, como o processo está em andamento, eu prefiro não dar maiores detalhes. Eu não posso nem pegar a publicação, porque a juíza mandou tirar do ar até decidir dar o veredito final, se quem está certo, quem está errado. Mas, inclusive, isso aí tem muito a ver com a questão da liberdade de expressão, porque eles vivem dizendo que defendem a liberdade de expressão, mas o Bolsonaro é o cara que dorme com um livro do torturador Brilhante Ustra na cabeceira dele. O Bolsonaro é o cara que defende a ditadura militar. Eles querem liberdade de expressão para eles fazerem esses discursos bizarros que eles fazem na internet. Aí, quando vem um cara como eu, que sou professor, sou pesquisador,
sou um cara que tem uma ficha limpa, não tenho problema nenhum com nada. Aí eu nunca tomei um processo na vida até o Abílio me processar, porque eu peguei um vídeo dele e mostrei o que ele falou. Aí ele falou, não, mas não era bem isso que eu estava querendo dizer, me tirou de contexto e não sei o quê. Mas teve o Abílio, teve o Eduardo Bolsonaro, aquela fala que ele falou sobre os professores, que já tiveram vários vídeos do Eduardo Bolsonaro que eu postei. Ele falou comparou as professoras a traficantes, ou alguma coisa assim. Tá? Mandaram, acho que agora para o STF também, a fala dele. A fala do pastor Anderson Silva, não sei se vocês se lembram, que falou em quebrar a mandíbula do Lula, eu que peguei também. Agora, mais recentemente, esse cara que falou, que fez aqueles comentários sobre fazer sexo com mulheres mortas, vocês devem ter visto, né? Foi coisa minha também. Esse aí foi o único em que eu não assisti podcast inteiro, nada disso. Nesse último caso, de forma especial, vou até mandar um abraço para ele. Quem me mandou esse vídeo foi o Bruno Comunica. Quem está no Twitter deve conhecer. O Bruno, um amigo meu, seria até bom vocês seguirem ele, porque ele também produz conteúdo muito bom. O Bruno falou, olha, eu encontrei um negócio aqui bem pesado mesmo, talvez possa se encaixar aí nessas denúncias que você faz. Porque o Bruno, ele produz assim, um conteúdo mais paz e amor, ele assiste entrevistas do Lula para pegar uns cortes legais e tal. Ele não gosta muito de treta. Aí ele pegou e mandou, falou, isso é a sua cara, você quer apostar? O negócio é pesadão mesmo. Eu falei, pô, isso aqui é uma coisa que tem interesse público, as pessoas precisam saber o que esse cara tá falando. Ainda mais porque ele é um amigo, né, do Eduardo Bolsonaro e tudo mais. Aí eu peguei, postei, deu mais de 1 milhão de visualizações, aí a partir dali espalhou. O Lázaro Rosa, meu amigo, também compartilhou, deu quase 10 milhões de visualizações. E aí espalhou, foi pro Instagram, foi pro saiu na Globo, saiu tudo quanto é lugar. E foi o assunto, inclusive, da semana até agora. Vocês devem ter visto o que o cara falou. É esse trabalho, que a gente pega o que os caras não estão querendo, que é óbvio que ele não queria que todo mundo visse aquilo. A gente pega o que eles falam ali entre a bolha deles e aí eu vou e jogo o negócio no ventilador. E entre uma bolha muito minúscula, né? Porque a bolha maior de um sujeito desse, ele não vai falar isso na igreja, por exemplo. Tem dúvidas. Pelo amor de Deus. Não. Dependendo de qual for. Tem um pastor aí que esses dias ele foi preso, porque ele estava xingando, fazendo umas coisas absurdas. Prenderam o pastor porque ele estava fazendo discurso antissemita, racista e daí por diante. Numa igreja como essa, eu não acho impossível. Deus me livre. A gente até tinha separado, o Vinícius me mandou vários, mas, Vinícius, eu acabei não postando, porque alguns têm música, ou é de podcast, que a gente não tem direito de usar. Mas eu queria que vocês fossem... Tati, separa um que a gente pode usar, só para o Vinícius comentar. Que não tem música, que é livre, que não é de podcast. Tati não... Ai, pior de tudo que a Tati não está aqui. O do Eduardo Bolsonaro, ele fez um discurso em cima do caminhão. Esse aí dá para pegar. Mas tem muita coisa, tem um Zé Trovão falando que usava droga. Eu peguei muita coisa mesmo, nem mandei para vocês esse aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir mais uma vez, vamos seguir o Vinícius Betiol. Ele está no Twitter, o Twitter dele é muito movimentado, eu sigo sempre, estou sempre vendo, ele aparece sempre na minha rede. Está no Instagram também, né, Vinícius? Eu comecei no Instagram agora, vou começar a levantar a conta do Instagram também. Geralmente eu comecei no Twitter, vamos dizer assim. Quem é Twitter tem mais dificuldade. A gente sempre tem uma rede de preferência, né? Apesar dos pesares, eu ainda continuo lá no Twitter. Mas, enfim, eu queria que vocês seguissem Você pode colocar, Gui? Põe um que o Gui vai colocar um só. Só para o Vinícius comentar. Eu vi o ProArmas recebendo um ataque. Pessoas tentando vincular o ProArmas a 8 de janeiro. Sabe o que isso significa? Significa que vocês estão fazendo excelente trabalho. E vocês já são a NRA do Brasil. Você quer comentar esse, Gui? Eu acho que não passou a parte inteira, né? Tem a parte que ele atacou os professores, que foi justamente o que deu problema para ele, que ele foi denunciado. Ele comparou os professores a traficantes, se eu não me engano, alguma coisa assim. Tem o vídeo completo, Guilherme? Então passa inteiro.
Ele diz que só tem esse pedacinho. Eu acho que eles não baixaram todo. Bom, Não, sem problema. Comenta esse. Então, aí volta aquela questão do tradicionalismo. É aquela lógica olavista de ocupar espaços. E um dos espaços que eles entendem que eles não conseguiram ocupar devidamente ainda são as escolas. Por isso que eles atacam os professores de todas as formas. Então, nos discursos bolsonaristas, eles vão atacar o tempo inteiro e eles vão falar abertamente que eles precisam perseguir professores, eles precisam derrubar os professores de esquerda e que eles precisam ocupar aqueles espaços. O Gustavo Gaia, ele faz muito esse discurso também. Eu tenho um corte dele, esse corte eu acho que ninguém denunciou ainda, seria até bom aproveitar a visibilidade aqui do programa. Ele chamou os professores de maconheiro. Isso aí foi num discurso na Câmara. Eu peguei esse corte, eu divulguei esse aí, até onde eu saiba, ninguém levou isso para as autoridades. E eles atacam os professores o tempo inteiro. O Gustavo Gaia, eu consegui uma denúncia contra ele, quando ele falou a respeito dos africanos e fez aquele comentário lá sobre o QI, fui eu também que peguei o corte. Aí eu postei, o Silvio de Almeida comentou, aí ele foi lá e ofendeu o Silvio de Almeida também. Ele está sendo processado pela fala dele contra o Silvio de Almeida e pelas falas dele no podcast. Os que estavam aqui com a gente do Gustavo era do podcast, por isso que a gente não subiu. Mas isso aí tem essa lógica de ocupar espaço, né? Eles vão atacar os professores o tempo inteiro porque é um espaço. Eles vão atacar os sindicalistas porque eles sabem que dentro ali dos sindicatos é um espaço mais à esquerda e tudo mais. Então, se você for ver um cara de extrema-direita falando sobre sindicato, eles vão falar de forma negativa. Quando eles vão falar sobre professores, eles vão falar de forma negativa. Agora, pastores evangélicos, eu posto quase todo dia na minha rede. Pastor evangélico quase todo dia estuprando crianças, estuprando mulheres. Aí isso aí eles não falam, eles fingem que não estão vendo. Quase todo dia tem caso de abuso sexual dentro de igreja evangélica. Por que eles não falam? Imagina se fosse dentro de escolas, por exemplo, professores fazendo isso. Eles estariam tocando terror, fazendo uma confusão. Mas aí eles fingem que não estão vendo. Enquanto eles estão falando de banheiro unissex que nem existe, estão deixando estupro acontecer dentro de igreja evangélica. E aí você vê um pouco da hipocrisia deles também, né? Sim. Esse sujeito aí que estava ensinando curso técnico para as necrópsias, enfim, esse horror, as coisas que ele falou, esse era um cara que fica falando que é cristão, que apoia o Bolsonaro, que a gente é um bando de porra louca. Geralmente é um combo, né, Vinícius? Quando a gente vê esse discurso muito moralista, por trás tem um perverso daqueles pesados. Bom, a gente está indo... Desculpa, eu pensei que tivesse acabado de falar. Pode falar. Não, terminei e a gente precisa acabar o programa, que a gente já está aos 26. Olha como passa rápido. Você está aqui falando, mas a gente já está passou voando. Eu vou fazer uma rodada final com Johnny, Tadeu e você conclui. E aí vai voltar mais vezes, Vinícius. A gente vai ter eleição, a gente vai acompanhar isso mais vezes. Vamos ver. Nós fazíamos durante o período eleitoral o Marcos Coimbra e a galera das redes. A gente vai continuar fazendo isso ano que vem, tá? Johnny, é você. Vinícius, não tenha dúvida. A gente vai conversar muito a partir de agora, cara. O seu livro é fantástico, né? Já tinha dado uma lida nele. As ideias são exatamente aquilo que a gente precisa nesse momento, né? O movimento sindical, especialmente, ele já tem um corpo organizado que a gente precisa de uma estrutura tática para poder ter isso de uma maneira mais eficiente, né? Estruturada para poder combater. Porque o outro lado, como a gente falou aqui, né? Tem todo o dinheiro do mundo e eles são muito bem articulados, né? E alguns discursos deles, algumas ideias, né? E eu costumo dizer para todo mundo que eles usam o que tem de melhor hoje na psicologia, na psicanálise, de conhecimento do ser humano, e aí eles pegam os medos, eles pegam os anseios, eles pegam aquilo que está no inconsciente profundo, né? E trazem à superfície. Então, a gente também tem que aprender a fazer um movimento, não como eles fazem, de trazer o pior, mas de trazer o melhor. Como a Flor falou, né? Infelizmente, né, o Brasil, o país do BBB também, né? Já estamos aí, não sei nem qual é a versão do BBB, a gente sabe que a fofoca e o conflito acaba dando mais ibope. Mas o nosso trabalho é árduo demais, cara. O trabalho que você fez com o livro é fantástico. Todo esse teu trabalho de denúncia, de acompanhamento e de estudar também o fenômeno, né, é fantástico. Eu te agradeço e eu acho que a gente sempre tem que agradecer quem faz esse trabalho, porque é muito importante. Flor, eu vou dar também a palavra ao nosso convidado especial aqui, que ele quer colocar uma preocupação para a gente. Fala aí, Marcos Botelho. Então, primeiramente, boa noite aí aos
o amigo Tadeu, secretário adjunto aí da CUT, de comunicação. É um prazer enorme aí estar falando com a Maria Flor, da Fórum Sindical. Muita honra para mim e ainda poder participar dessa live com o Vinícius Betiol. E eu queria aproveitar, eu estava conversando com o Johnny aqui, enquanto estava ocorrendo a live, que esse excelente livro me chamou a atenção, A Arte da Guerra, né? Que me faz lembrar um ditado que um Tonhão, que é um diretor nosso também, disse, que quando há uma guerra, a maior vítima é a verdade. Então, a preocupação minha é a seguinte, eu me considero, como sociedade brasileira, adoecido nesses 4 anos de trevas aí do fascismo, que nós acabamos de derrotar, com muita dificuldade. Mas aí isso me chama a atenção, esse adoecimento da gente, a gente agora consegue respirar melhor por sair dessa treva, esses 4 anos de treva, mas o que me chama a atenção nessa questão que o Vinícius colocou, a gente ter que disputar também as redes sociais com a extrema-direita, é a questão de a gente não se deixar levar, não se carregar, primeiro, a minha preocupação que eu tenho, pela polarização, que a gente é levado a polarizar e se inflamar, e não tolerar muito o emburrecimento que aconteceu do outro lado, e a gente também nessa canoa, e além de polarizar, a gente, às vezes, por exemplo, porque nós temos uma característica nossa de não se deixar levar pela notícia e primeiro averiguar o que está acontecendo para depois divulgar. Eles não, eles já vão, a extrema-direita já vai direto, acredita naquela bolha ali, e a verdade absoluta, e vai divulgando, e é isso que a extrema-direita, na verdade, o olavismo quer, para poder plantar fake news, e foi assim que eles nos derrotaram em 2018. Tá certo? Então, a preocupação minha é essa, é guerrear, mas saber guerrear e não se deixar levar pelo extremismo, justamente isso. A preocupação minha é essa, eu queria só colocar essa questão aí. Se isso está levando, só tem que levar de conta, que tem que separar, tem que guerrear, mas saber guerrear e não se extremar, ir ao extremo conforme eles querem. Entende? Ô, Johnny, empresta o livro, manda o arquivo para ele, porque tem um capítulo do Vinícius sobre isso, né? Sobre como a gente tem que fazer. Tadeu, se despede e daí eu vou deixar o Vinícius encerrar. Depois a gente pode convidar o Botelho também para participar da live, né, Flor? Participar com a gente e tal. Ele tem ótimas opiniões, né? Tem uma postura muito educada de se colocar, sabe? Entrou na nossa gestão agora do sindicato, agora, esse ano, né? Uma grande novidade, um grande quadro, que chegou para se somar aí no movimento sindical. Você vai ver quando você chamar ele que quadro o Botelho é, né? Eu queria agradecer muito ao Vinícius, né? Porque a nossa atenção, como eu coloquei, já está estrangulada pelas ferramentas, né? Pelo espírito do tempo. As atenções do sindicalista, então, cara, aí já passou do estrangulamento há muito tempo. A gente já perdeu a cabeça e tudo. Estamos igual zumbi vagando aí por esse mundo, né? É muito trabalho, né? O diálogo, como a gente coloca aqui, ele é uma ferramenta que a gente aprecia muito. E aí as novas ferramentas de tecnologia proporcionou que a gente pudesse dialogar muito mais, e agora a gente está perdido, né? Então a gente fica com dificuldade de trazer esse aprofundamento, vamos dizer assim, com esse lado forte acadêmico que você trouxe, mas ligado à praxis, que cria uma ponte muito grande com a gente, porque você não está só propondo com ideias, mas também está propondo com ações, né? Inclusive ações do seu dia a dia, e isso é muito importante para a gente, né? E dizer que estamos aí na parceria. Eu acho que a gente tem um grande desafio de organizar as pessoas, como você coloca no seu livro. E quando a gente fala organizar pelo trabalho, né, por essa maneira que nós, seres humanos, escolhemos metabolizar com a natureza, com as suas convergências para cada categoria, como eu, Johnny, que, por exemplo, somos petroleiros e temos as nossas características, e aí você tem os professores metalúrgicos, os bancários, garis, domésticas, o pessoal dos streamings, do TI que está chegando agora,
quando a gente organiza pelo trabalho, é o grande pulo do gato que a gente acredita. A gente sabe que não é fácil, a gente talvez nem consiga ver na plenitude isso funcionando, mas a gente acredita muito nisso, né? Então, qualquer organização que tiver esse plano de fundo, a gente sabe que a gente pode se organizar pelo futebol, com uma torcida organizada, que é maravilhoso, aquela paixão grande, a gente se organiza por igreja, a gente se organiza por música, né? Mas, enfim, quando vier pelo trabalho, que é muito importante para a sociedade, pode contar com a gente, é isso que nós estamos com o nosso horizonte apontado e tentando cumprir um pouco aí da sua guerra da arte digital, desse nosso, trazendo um pouco da nossa experiência também. E brigadão. Obrigada, Tadeu. Vinícius, eu que agradeço vocês pelo... Deixa eu só dar eu esqueci desse superchat, gente. A Patrícia, eu pus e não falei. Obrigada, Patrícia. Ela deu um salve especial e disse que segue você no Twitter. Agora conclua. Vinícius virou, gente. E travou. Gui, socorre a gente. Acho que ele virou e travou aí. Virou e travou. Deixa eu ver se ele caiu de vez. Queria tanto que ele concluísse. Que azar. Que azar. Na hora que ele ia concluir, ele travou. Vinícius, se estiver ouvindo a gente, sai e entra novamente no link para despedir da galera. Deixar um abraço para a galera falando de Jesus aqui no chat, que tá bem legal de ver o pessoal do Evangelho aqui, que é boas novas. Não é bom? Pô, cara, eu tô ficando cada vez mais fã de Jesus, eu não vou mentir para você não, Fro. A gente vai certamente vai fazer um programa aqui na Fora, porque tem tanto pastor progressista bacana que tem o que dizer, e eu acho que eu estou insistindo nisso. Quem sabe o Zé Barbosa toque, então vai ser uma das novidades aí que a gente vai ter. Gente, eu acho que o Vinícius caiu de vez mesmo. Que pena. Ele acabou de ver. Meu celular descarregou, sabia? Nossa, velho. Que fase. Que fase. Isso acontece quando a conversa é muito boa, né? Até esqueceu de botar para carregar o celular. Não é, ele tinha, não carregou completo. Deixa eu ver se ele consegue entrar rapidinho. Tadinho. Deve estar procurando um carregador. Da última vez que isso aconteceu, ele está mandando um abraço, a gente vai encerrar. Da última vez eu me lembrei disso, porque foi com o Janones. A gente estava com o Janones no celular dele. Lembra disso, Tadeu? O celular dele caiu. Cara, mas eu estava nesse programa. O celular, ele sumiu. Ali, daqui a pouco, a gente estava vendo que ele estava incomodado, pegando, puxando e tal. E aí, na hora, a gente falou, putz, caiu, descarregou o celular. Mas acho que ele voltou a tempo, colocou na tomada. Gente querida, o Vinícius mandou um beijo imenso. Eu vou chamar o Vinícius mais vezes aqui. Ele é um menino tão jovem, né? Tão jovem, tem tanta coisa para dizer. Mas o que eu mais me encanto no Vinícius é esse compromisso que ele tem com a luta, esse compromisso com o antifascismo. Ele dedica muito tempo da vida dele para estudar, para ensinar, para denunciar, para olhar, minha gente. 4 horas de Zé Trovão falando. Pensa nisso, pensa no. Deve acelerar, não é possível, não é possível. Da juventude, né? Uma juventude, coitada dele, perdendo a juventude ouvindo esses cretinos, mas para quê? Para ajudar na luta. Então, eu vou chamar ele sim, pode deixar, Patrícia, eu quero chamar ele com a Letícia, eu quero fazer um debate aqui, gente, principalmente com essa coisa da infância e da adolescência, que está pegando muito forte, eu estou muito preocupada, e eu estou vendo pouca gente debatendo isso com
com a propriedade e com a importância que tem que debater, tá? Então, a gente vai encerrar. Infelizmente, ele caiu. Ah, ele voltou. Voltou correndo. Bota o Vinícius aí. Pronto, Vi. Encerra. Que beleza. Desculpa, é que o meu celular descarregou. Eu cheguei da rua e vim correndo para a live com vocês. Eu tô até botando aqui no tripé de volta. Eu tô com 1% só de bateria. Eu voltei só para mandar um abraço para vocês e poder me despedir. Não foi culpa minha. Eu tava com pouca bateria quando eu comecei a live com vocês. Tranquilo, querido. Se despede, querida. A gente entende, a gente compreende. E vamos te chamar de novo. Tá certo, pode deixar. Eu queria mandar um abraço aí para todo mundo, para quem assistiu. Foi um prazer conhecer vocês e vamos conversar, vamos pegar aí o contato e vamos ver se a gente consegue organizar uma comunicação, juntar essa galera do sindicato. Tá bom, meu querido. Eu acho que caiu aqui de novo, não sei se... Não, você virou de ladinho, assim. Mas a gente vai terminar porque o seu celular realmente não está te ajudando. Pessoal querido, Tadeu, Vinícius, Johnny, todo Guilherme que estava aqui nos bastidores e a Tati que estava antes, e todo mundo que nos acompanhou, esse chat super animado, esse chat que discute tudo, né? Tudo que a gente fala aqui continua no chat, é um chat muito participativo. Semana que vem eu vou anunciar já, porque eu não aguento de ansiedade. Gente, vocês sabem que eu sou completamente fissurada em doramas e cadramas, etc. Mas a gente vai entrevistar 3 ativistas chinesas, made in China. Semana que vem a mulherada vai ver como é que na China essa mulherada está se organizando, lutando contra a erradicação da pobreza, como é que o feminismo está se organizando. Imagina que coisa maravilhosa. Então, a gente vai estar, eu e a Era Vidal, e 3 chinesas, que eu vou aprender o nome delas, eu prometo. E vai ser esse papo. De novo, a gente vai trazer uma mulherada aqui para a gente debater questões importantes. Tá bom? Tadeu Porto, querido, Johnny, querido, beijos imensos para vocês. Tchau. Obrigadão.